Boa noite a todos, vamos começar nosso programa de hoje. Um dia de forte queda em praticamente todas as bolsas do mundo, o Ibovespa retornou para o suporte dos 110 mil pontos. Um pouco mais abaixo ele ainda encontra fundo no 107,5. Do lado superior, para recuperar a alta, ele precisaria vencer a reta de resistência que vem lá do topo histórico e que está passando nos 114.800 pontos. Começando as análises de hoje com o índice da Alemanha, o DAX, que sofreu uma queda de 1,93% aos 15.272 pontos, ele recua em direção ao suporte na linha dos 15.070. Aqui, um nível que ele formou fundo em julho e também motivou uma reação em meados de setembro. Se respeitar este patamar e voltar a subir, a resistência também não ficou muito longe, está na máxima histórica aos 16 mil pontos. Já do lado negativo, na eventual perda do suporte, aí o DAX pode acelerar mais na venda. Este é o gráfico do S&P 500, que também perdeu o seu canal de alta na metade deste mês, e agora ele tentou um pullback em direção à base desse canal, que vai oferecer resistência nos 4.487 pontos, e pouco antes de se aproximar deste número voltou a cair. Hoje, numa queda mais forte de 1,59%, ele vai testando de novo o primeiro apoio na região dos 4.351. Abaixo deste patamar, a projeção de objetivo mais longa aponta lá para a região dos 4.232 pontos. Para reagir, ele precisaria então voltar para dentro do canal e aí ele passaria a olhar novamente para o topo histórico, lá nos 4.544. E o Ibovespa também seguiu este movimento. Neste momento que eu gravo o programa, ele recua 2,85% aos 110.350 pontos. Na mínima, ele chegou a tocar ali nos 109.980. Tem primeiro suporte nos 110 mil, um mais forte no seu fundo marcado aos 107,5. Se perder esse patamar, o próximo objetivo seria nos 103,5. Já do lado de uma reação, caso o índice faça ou um pivô de alta ou um fundo em pinça, a reta de resistência que está passando nos 114.800 permanece sendo o ponto divisor para a retomada da alta. Atualizando o saldo do investidor estrangeiro na nossa bolsa, a B3 reportou que na última sexta-feira, dia 24, houve entrada de 227 milhões de reais e com isso o montante em setembro ainda segue negativo, mas agora em 3 bilhões 286 milhões de reais. No ano, a entrada é de 43 bilhões e 821 milhões de reais. Na ponta contrária, o dólar acabou rompendo a resistência do grande triângulo na linha dos 5,38, ponto que passa a atuar como primeiro suporte em caso de pullback e vai em busca da próxima resistência nos 5,47. Acima desse patamar ele ficaria livre para uma alta mais forte, aí a projeção de objetivo inicial seria nos 5,64. Já do lado negativo, um eventual retorno abaixo dos 5,38 seria considerado baixista. Aí o ativo teria suportes aos 5,27 e aos 5,21. Este é o gráfico do petróleo numa escala semanal. Aqui a formação é do tipo bandeira de alta, com projeção de objetivo apontando para os 86 dólares. E hoje foi um dia de realização de lucros. Nesse momento o Brent cai 0,44%. De toda forma, mantendo-se acima do suporte aos 73,36, a estrutura ainda é favorável. Passando agora para as ações, começando com a Petrobras, que começou o pregão em alta, na máxima tocou nos 27,89, mas agora no finzinho passou para o campo negativo, aos 26,94. O ativo ainda tem suporte nos 26,40, que ampara uma formação em W. Do lado superior, as resistências ficaram aos 27,37, aos 28,34. A quebra dos 28,34 faria a Petro escapar dessa estrutura e aí a projeção seria lá nos 31,49. Este é o gráfico de Itaú numa escala diária, o ativo que reagiu a partir da base do grande canal de alta que passava nos R$ 27,00. Hoje também oscilou, na máxima chegou a subir até 29,61 e agora virou para o campo negativo, cai 2% aos 28,46. Esta é uma região de resistência, aqui está marcado 29,66, nível que Itaú precisaria vencer nos próximos dias para a gente acreditar na busca até o seu topo mais recente, formado nos 31,36. Do lado inferior, no caso de continuidade do movimento de realização de lucros amanhã, o suporte intermediário ficou nos 27,72. O gráfico de Itaúsa é parecido, ele ensaia a formação de fundo na base do canal de alta que passava nos 10,70, mas para dar continuidade a este movimento, ele precisaria quebrar a reta de resistência mais inclinada aos 11,40, aí ele escaparia de um triângulo e a gente faria uma projeção de objetivo lá em cima nos 12,56. Do lado inferior, suportes ficaram aos 11,09 e aos 10,93. Este é o gráfico de Banrisul numa escala diária. O banco trabalha dentro de uma congestão retangular desde junho do ano passado. A base da estrutura é nos 11,30. Neste momento, ele cai 2,54% aos 11,90, tem suporte intermediário aos 11,84. E do lado superior, vindo acima da região dos 12,40, ele confirmaria um W e passaria a olhar inicialmente para os 12,91. A CEMIG trabalha com tendência de alta após ter vencido a resistência dos 13,94, ponto que passa a atuar como suporte no caso de um pullback,
e para cima a projeção de objetivo fica no teto da estrutura, que projeta lá na região dos 15,29. A Unipar, que havia cumprido o objetivo da sua bandeira de alta no gráfico em escala semanal lá no 108,79, formou o topo por aqui e realizou lucros. Agora ela vai pisando no teto da bandeira na região dos R$ 78, nível que ainda pode amparar uma estrutura positiva para o curto prazo. Mantendo-se acima deste patamar e iniciando uma reação, a primeira resistência ficou nos 88,38, teria uma segunda aqui nos 98,50. Este é o gráfico da Redditor numa escala diária. O ativo com tendência neutra ensaia a formação de fundo na região do suporte aos 66,34 e na reação, vindo acima de 68,42, ela passaria a olhar para os 70,5 e depois teria gap para fechar aos 71,93. Do lado negativo, caso perca de forma definitiva o 66,34, a busca seria no 63,76. Este é o gráfico da Localweb numa escala semanal. Por aqui houve perda da sua LTA, que passava na região dos 25,70 e o ativo acelerou na queda. Agora ela vai testando o suporte na região dos 21,51. Hoje cai quase 5% aos 21,89, mas ainda acima deste patamar. Se perdê-lo, aí pode acelerar na venda. Próxima busca seria lá nos 19,30, que é o seu topo formado em novembro do ano passado. Do lado da compra, a gente precisaria esperar a quebra da reta de resistência que vem lá da máxima, que está passando nos 25,15. No último Fique de Olho, havíamos mostrado o gráfico de Pão de Açúcar, que havia formado o topo na região dos 41,83 e na queda perdeu vários níveis de suporte. O último foi nos 30,37, a gente falava em continuidade da queda até os 24,71. Hoje, o ativo trabalha com queda de 4% aos 25,70 e nessa região dos 24,71, que corresponde ao seu topo de 2014, poderia ser o melhor ponto para uma retomada. No final de agosto, chamamos atenção para este gráfico da Marfrig na escala semanal, que tinha sua segunda bandeira de alta em andamento e apontava para um objetivo lá nos 25,51. De lá para cá, ela já teve uma alta de quase 20%, hoje ela trabalha na contramão do mercado aos 24,32 e ainda acreditamos na busca do seu objetivo. No caso de realização de lucros, o primeiro suporte ficou nos 22,46. Bem, pessoal, este foi mais um Gráficos no Radar. Me despeço por aqui, tenham todos uma ótima noite. Até amanhã.